Você está por dentro da reforma tributária? Quer saber como vai funcionar a regra de transição e o que exatamente mudou com o novo sistema tributário? Então vem com a gente que o ITC explica. Depois de muitos anos de discussão, foi finalmente aprovada a reforma tributária, promulgada pela Emenda Constitucional número 132 de 2023, que altera o sistema tributário nacional, especificamente nos tributos indiretos. Essa reforma não tem o objetivo de aumentar ou diminuir a arrecadação do imposto, e sim manter ela igual. Até temos diversos mecanismos já previstos na própria Emenda Constitucional, que agora estão lá na Constituição Federal, que impedem o aumento da arrecadação. Temos travas específicas para acontecer isso. Então, não é o objetivo aumentar ou diminuir a arrecadação. O objetivo aqui é simplificar, e estabelecer alguns princípios importantes para que o sistema de negócios brasileiro fique melhor. Então, o que hoje nós temos sobre o imposto sobre o consumo, especificamente esses que foram substituídos pela reforma, são o ICMS, o ISS, o PIS, a COFINS e o IPI. Qual que é o problema? Hoje, cada mercadoria tem uma tributação. Cada mercadoria tem uma regra, cada operação tem uma regra, às vezes para empresas diferentes tem regras diferentes. Então, ou seja, muita regra, o que torna o sistema tributário complexo, difícil de entender e difícil de trabalhar. Temos estados que têm mais de 300 hipóteses de isenção de mercadoria, o que deixa muito difícil saber o que tributar no que, causa erro, causa litígio, causa muito problema. Então a reforma vem com o objetivo justamente de simplificar e trazer um sistema que terá uma base ampla, que vai tributar basicamente todos os bens e serviços, uma alíquota geral, algumas exceções, claro, mas de forma geral vai simplificar muito o sistema, já que ele não permite, por exemplo, a concessão de incentivos, salvos aqueles que já estão previstos na Constituição Federal, ou seja, com uma possibilidade de mudança muito menor. Pois bem, o que foi mudado? O PIS, o ICMS, o ISS, o PIS, a COFINS e o IPI foram substituídos pelo IBS e para a CBS. Na prática são um tributo só, é um IVA dual, sendo o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, um imposto subnacional, pertencente aos estados e aos municípios, e a CBS uma contribuição nacional, é a contribuição sobre bens e serviços, mas os dois compõem o Imposto sobre Valor Agregado brasileiro. E além disso, foi ainda criado o Imposto Seletivo, o IS, que é um imposto que vai servir como uma trava para mitigar, diminuir o consumo de bens e serviços que fazem mal para a saúde e para o meio ambiente. É só pensarmos, se vai ter uma alíquota geral que vai incidir basicamente sobre toda a operação, como que o Estado vai desincentivar o consumo de bebidas alcoólicas e de cigarro, por exemplo? E aí que entra o imposto seletivo. E agora como é que vai funcionar a regra de transição? Ela começa em 2026. Em 2026, nós vamos ter a incidência de IBS e CBS já acontecendo, só que o IBS vai ter uma alíquota de 0,1% e o CBS vai ter uma alíquota de 0,9%, ambos compensáveis com PIS e COFINS, aí algumas outras formas de restituição. Então a ideia aqui é não ter impacto nenhum para o contribuinte, questão financeira. Vai ser um momento de testar esses dois tributos e finalmente descobrir qual que é a alíquota. Então uma grande discussão na reforma foi, mas qual que é a alíquota desse novo imposto? Ninguém sabe qual que é a alíquota. Bom, a intenção não é saber mesmo qual que é a alíquota, vai se saber em 2026. Vamos ter todo um exercício fiscal de cobrança do imposto sem ônus ao contribuinte, onde vai saber exatamente qual que vai ser a base de arrecadação desse tributo. A partir dali dá para projetar uma alíquota. E aí que em 2027 nós vamos ter a extinção do PIS e da COFINS e o início da CBS em sua plenitude. Ainda vai haver o IBS, mas o IBS ele ainda vai estar nesse período de teste e ele vai ser compensável com a CBS. Também em 2027 nós vamos ter a extinção do IPI e a criação do imposto seletivo. Mas existe um detalhe. Para preservar o diferencial de competitividade da Zona Franca de Manaus, o IPI não vai deixar de existir. Ele vai ter as suas alíquotas reduzidas a zero, exceto para os produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus. Para esses aí, caso eles sejam produzidos fora da Zona Franca, vai ainda existir a incidência de IPI, para garantir esse diferencial competitivo. Então a Zona Franca ainda vai ter essa diferença, já que para as mercadorias que lá são produzidas, quando forem produzidas fora, o IPI ainda vai existir. Mas tem um detalhe, o imposto seletivo
se incidir sobre a mercadoria, o IPI não incide. Então um exclui o outro. Se houver imposto seletivo, não tem IPI, certo? E vai ficar assim até 2028. Em 2029 começa o período de transição de verdade do ICMS e do ISS para o IBS e para a CBS. Note que até lá o ICMS e o ISS vão continuar existindo normalmente. A partir daí começa um período de transição, com uma redução gradual das alíquotas de ICMS e ISS e o aumento gradual da alíquota do IBS. E assim a reforma vai acontecendo até 2032 e em 2033 o ICMS e ISS eles são revogados totalmente e apenas o IBS fica em vigor e a reforma começa a funcionar na sua plenitude. Claro que para os estados, o sistema financeiro público, a reforma ainda vai durar muitos anos, porque vai ter toda uma regra de transição de receitas para assegurar que os estados não percam a arrecadação. Porém, para o contribuinte, a partir de 2033, o sistema tributário nacional novo, em relação aos tributos indiretos, vai estar plenamente em vigor. Vocês ainda têm alguma dúvida sobre a reforma tributária? Deixe aqui nos comentários e até a próxima.